Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento aqui do KBS Connection. Nós vamos falar hoje aqui sobre inteligência emocional e investigações corporativas. Eu sou a Maricelma, estou aqui com a Carolina, também com a Alexandre Gatão. E por que KBS Connection, né? Esse nome vem aí justamente para a gente falar dessa conexão entre o que a gente chama de soft skills e hard skills, né? Soft skills que são as habilidades comportamentais, que hoje em dia se fala muito, né? As habilidades aí dos próximos anos, e também das hard skills, que são as habilidades técnicas, os conhecimentos técnicos a respeito dos temas. Então, a nossa ideia é fazer sempre essa conexão, né, do que a gente ensina aqui da parte técnica também com o comportamental e como isso vai fazer toda a diferença no resultado final aí dos trabalhos. Bom, vamos lá, vamos apresentar. Fê? Só um instante. Oi, Mari, pois não, me chamou? Sim, chamei. Como é que passa aqui? Você pode passar para mim, por favor? Ah, perfeito. Do lado esquerdo, a gente tem um bannerzinho com o número 01. Consegue ver ali? Do lado esquerdo do PPT tem um bannerzinho com o 01 para passar o slide. Que é você que está como apresentadora. Sim. Ah, pronto. Perfeito, passou aqui. Muito bem, estamos aqui. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, gente. Eu sou a Maricelma, eu trabalho aqui na KBS, eu sou coordenadora acadêmica dos cursos, também sou professora de gestão e liderança, então eu dou alguns cursos sobre liderança, como liderança coach, né, pipelines de liderança e também temas ligados à inteligência emocional, comportamental. Eu gosto muito sempre de colocar esses temas nos treinamentos, que eles, né, tudo que envolve relacionamento humano, né, a gente fala aí sobre inteligência emocional. Eu estou aqui também com Gratão e Carol, vamos se apresentar aí. Ladies first. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Carolina Paulino, sou sócia aqui da KPMG e responsável por essa frente, né, de forensic, de investigação, juntamente com o Alexandre Gratão. E eu tenho aqui mais de 13 anos já de experiência, né, conduzindo investigações corporativas, né, canais de denúncia. Então, nosso objetivo é compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com vocês e tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui bem legal para esse fim de tarde. Pode falar, Gratão. E com um tema bastante interessante, né, Carol? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui numa terça-feira, às 5h30 da tarde ou da noite, né? E atuo no setor de Forensic Compliance e também na coordenação de alguns cursos da KPMG, da KBS, da KPMG Business School. E a gente estava debatendo sobre a dinâmica, de quanto a parte técnica é importante, mas aí surgiu esse quesito bem levantado, que como a parte da inteligência emocional, entre outros requisitos, acaba afetando e no nosso dia a dia, principalmente, né, Carol, abordando a questão de investigação corporativa, as entrevistas forenses, como a gente acomoda isso. E aí a Mari fez essa provocação e aqui estamos nós, né? É isso aí. Então, como é que vai funcionar? Né? A gente vai falar rapidamente aí sobre inteligência emocional para contextualizar, depois o Gratão e a Carolina vão colocar isso aí no ambiente da investigação corporativa, para a gente fazer essa conexão, certo? Certo. Muito bem, vamos lá, pessoal. A gente abre com essa frase do Daniel Goleman. Ele fala aí que 80%, né, das competências que diferenciam as pessoas de sucesso, elas estão relacionadas à inteligência emocional. O que ele quer dizer com isso? Né? O Daniel Goleman é um professor, ele foi um professor de Harvard, ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. Começou esse estudo aí na década de 80, mas é o que a gente ainda usa, né? Tem algumas atualizações, mas é o que ainda é usado hoje em dia. E Daniel Goleman, então, ele fez muita pesquisa aí no âmbito de relações interpessoais e intrapessoais. E ele fez vários estudos e concluiu o seguinte: nas pessoas bem-sucedidas, mesmo que elas têm, né, essas habilidades comportamentais bem desenvolvidas e elas conseguem, então, fazer bom uso das habilidades técnicas. Então, no fundo, ele quer dizer isso. Mesmo uma pessoa que tem muita habilidade técnica, às vezes, se ela não tem, por exemplo, um autocontrole, né, se ela não sabe fazer uma gestão de relacionamento,
não se dá bem com as pessoas, ela acaba sendo um excelente técnico, mas é uma pessoa que acaba não conseguindo ter muito sucesso porque ela não faz essa conexão, né, tanto consigo mesmo, né, quanto com o ambiente em que ela vive. Então, o Daniel Goleman, ele estudou isso e aí, né, chegou a essa conclusão aí, a definição dele de inteligência emocional, então, é que é um conjunto de habilidades, né, não é uma coisa só que a gente trabalha. Então, ele é um conjunto mesmo de habilidades, se fala hoje em dia em 12, 14, enfim, está sempre sendo atualizado também, né, são bastantes aí, competências a serem trabalhadas, mas resumindo, ele fala que é a capacidade que a gente tem, né, de se conhecer e saber fazer gestão aí das nossas emoções, de também conhecer os outros e saber fazer gestão dos relacionamentos e das emoções, né, nos relacionamentos, e a nossa motivação, como a gente se motiva para isso, para a vida, né, entender também a motivação dos outros, tá? E se a gente colocar isso aí numa matriz, a gente tem o que ele chama dos 5 pilares da inteligência emocional. Então, os 5 pilares, eles entram aí nas competências intrapessoais, né, de autoconhecimento. O que eu vejo sobre mim é minha autoconsciência, né, o quanto eu me conheço, o quanto eu sei como eu sou. Então, será que eu sou uma pessoa estourada? Como é que eu lido com esse tipo de situação? Eu sou uma pessoa ansiosa? E o que eu faço a respeito do que eu vejo é meu autocontrole, né? Então, eu não posso saber que eu sou uma pessoa ansiosa, não fazer nada e eu continuo ansiosa e perdendo várias oportunidades, né? A ansiedade, ela acaba fazendo você, às vezes, tomar decisões precipitadas. E se eu vou trabalhar isso, então eu começo a trabalhar mais meu autocontrole e aí, sim, eu começo, então, a ter mais racionalidade, né? Racionalizar sobre as decisões que eu estou tomando. E aí a gente tem também, então, nessa matriz, né, as competências interpessoais, né? Então, o que eu vejo sobre como eu me relaciono com as pessoas é minha consciência social. Isso é visão sistêmica, né? Hoje em dia se fala muito aí de visão sistêmica, né? Tem vários estudos, porque, né, uma pessoa, uma atitude impacta todo o meio. Então, quando a gente for falar, aí, por exemplo, do fraudador, né, ele pensa, isso aqui é pouquinho, a empresa ganha muito, né, não vai fazer diferença, ele está impactando um sistema. E aí, o que se faz a respeito disso é a gestão de relacionamentos. Então, como eu estou inserida aqui e a relação que eu trago, né, do que eu faço no meu trabalho, para minha família, para a sociedade, enfim. Às vezes o pessoal pensa de social só de sociedade, mas é todo o ambiente, sistema que a gente vive. E aí, envolvendo tudo isso, tem a motivação. A motivação, segundo Daniel Goleman, é algo muito intrínseco, mas é aquilo que nos leva para a ação, né? A motivação é o que nos leva para a ação. Então, a motivação é muito importante também de ser estudada, e tanto no próprio entrevistador quanto no entrevistado, para entender o que está levando essa pessoa a agir desse jeito. E aí, né, Gratão e Carol vão contar para a gente, né, como isso também impacta no resultado da investigação, certo? Bom, gente, esses são os 5 pilares da inteligência emocional, e a gente não pode deixar de falar dos gatilhos emocionais, são os nossos mecanismos de defesa, que tem tudo a ver também com investigação, né? Os gatilhos emocionais são aqueles mecanismos que a gente cria desde criança, desde a infância, então, né, na amígdala cerebral, vai lá, tudo que a gente passa de experiência vai ficando gravado. E aí é a experiência que a gente tem como o nosso cérebro interpreta o quê? O medo, o susto, a raiva, né, esse impacto. Pode ser grande, pode ser pequeno, isso tem muito a ver também com a experiência de cada um, né? Então, conhecer os seus gatilhos é super importante, entender o mecanismo é essencial para você conseguir conduzir um processo de entrevista. E o gatilho, né, a gente fala, ele tem esse nome justamente, aquele momento que a pessoa dá o pá, né, então a emoção está lá crescendo, a pessoa não percebe e ela tem aquele pá. Tem aquele filme Divertidamente, né, que é super fofinho, e ele mostra muito bem isso, tem uma cena lá que a menina está discutindo com o pai na mesa, e aí vai o cérebro do pai e o cérebro dela, né? Muito legal. Ele fala, não, vai, tal, não. E aí ela, de repente, estoura, e o pai também, enfim, é aquele momento do estouro. E esse momento, ele pode levar o que a gente chama aí um movimento, né, de lutar, de fugir, de paralisar, né, ou desfalecer, enfim. Esse mecanismo, ele é muito estudado, né? Esse mecanismo, ele é o que a gente comenta aí na inteligência emocional. Por quê?
dependendo, né, de como de como você está aí trabalhando o gatilho, essa vai ser a reação que a pessoa vai ter. Então, não necessariamente agressividade, né, uma reação aí, ela não é uma reação consciente, ela vai ser uma reação inconsciente da experiência que ela está trazendo. E a gente não sabe o que está na cabeça da pessoa, às vezes nem na nossa. Então, a importância de você conhecer esse mecanismo. Aí está ligado à raiva, medo, ansiedade, enfim, né, lidar com pressão, certo? Então, a inteligência emocional é esse conjunto de habilidades. A gente tem aí os pilares da inteligência emocional, a importância de conhecer tudo isso. E aí a gente vai conectar, então, com a característica do investigador, o que tudo isso conecta, né, Carol e Gratão, com o papel do investigador. Conta aí pra gente. Carol, me chamou a atenção que a Mari falou bastante essa questão dos relacionamentos sociais, né? Acho que é um primeiro ponto que a gente precisa desmistificar, porque se a gente pegar até a literatura, não tem especialização em psicologia e tal, mas a gente acaba bebendo bastante dessa fonte, a gente sabe que nós, o ser humano, de forma geral, é um ser biopsicossocial, ou seja, ele se relaciona com o mundo e com outras pessoas biologicamente, psicologicamente e socialmente. Então, esses itens que você acabou de mencionar, Mari, são extremamente importantes. E dentro dessas características aqui de soft skills, hard skills, se a gente acomodar para o âmbito da investigação corporativa, a gente diria que quase toda ela, de 80%, 90%, ela ocorre em background, né? Ou seja, ela ocorre quase que aquilo que a gente fala, o alvo, ou as pessoas que podem contribuir, ou são realmente o alvo da investigação, quase que eles não percebem. A não ser em alguns momentos mais pontuais, como, por exemplo, das entrevistas forenses, né, sejam no âmbito exploratório ou até das entrevistas confirmatórias, aí é que essa questão, principalmente da inteligência emocional, ela é um fator bastante importante que precisa ser exercitado. Eu até vi aqui, Carol, um comentário da Ludmila, que ela fala que esse tema foi o tema da TCC de graduação dela 10 anos atrás e até hoje ela ainda é um tema que ela ainda precisa se aperfeiçoar. Para a gente não é difícil, né? Não é diferente, né, Carol? Sim, com certeza. E até para a gente ter uma ideia, né, do quanto realmente esse assunto ele sempre vai ser muito explorado, né, e sempre vai ser muito modificado, e é um assunto que assim a gente vai adquirindo realmente uma capacidade, uma habilidade para ser um bom investigador, como a experiência, né? A gente pode ver muito claro aqui nas descrições, né, de soft skills, de hard skills, e até a gente vê, né, que hoje em dia, assim, não tem uma faculdade, né, de investigação, a gente tem alguns cursos de especialização, mas porque realmente, mesmo fazendo um curso, é a prática que vai trazer para a gente essa bagagem e esse conforto para a gente realmente sentir que a gente está considerando, né, todas as premissas. Eu achei interessante até quando a gente coloca aqui os próprios soft skills, né, autocontrole e imparcialidade. Parece simples, né? Mas é muito difícil realmente a gente ter um autocontrole, a gente ser imparcial, até em linha com o que você falou e com o que a Maricela falou dos relacionamentos, né? A gente tem dificuldade de ter autocontrole e imparcialidade na nossa própria vida pessoal, né? E eu imagino quanto isso realmente não é difícil também no ambiente corporativo, que muitas vezes a gente tem que ter imparcialidade com pessoas que a gente tem um bom relacionamento, a gente tem que ter um autocontrole com situações que são totalmente não compliance e a gente precisa ter um autocontrole e realmente ser imparcial. Então, os soft skills eu já diria que seria 80%, né? Se realmente os investigadores olhassem e falassem assim, olha, realmente eu tenho esses itens, se considerem quase que graduados, né? E os hard skills a gente poderia colocar praticamente numa pós-graduação, porque realmente é o tempo, né, que vai trazer a gente ter esse conhecimento de procedimentos de entrevistas, entender o processo, né, analisar os fatos, né, de maneira concomitante, né, uma investigação, ela é um quebra-cabeça, né, que a gente literalmente tem acesso a vários pedaços, e esses pedaços, a gente olhando eles de maneira individual, a gente muitas vezes não chega a conclusão nenhuma, né, a nossa conclusão é só lá na frente, quando a gente juntar todas essas peças,
Então, assim, é muito legal e é muito gostoso, né? Claro que para a gente é até suspeito falar, porque a gente gosta mesmo do assunto, a gente gosta de falar sobre características e sobre procedimentos de investigação, não por ser uma aula, né? Mas é uma troca de experiências, né, Gratão? É falar sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Exato, Carol. E a Mari mencionou o filme Divertidamente. Por coincidência, uma das grandes fontes de informação que a gente busca é o Paul Ekman, do norte-americano, que ele é consultor tanto do filme Divertidamente quanto da série que ficou bastante conhecida, Lie to Me, né? E é justamente pela especialização dele em microexpressão facial e principalmente comportamento humano. E tem um artigo científico dele chamado Telling Lies, que ele discorre sobre as 9 motivações humanas da mentira, né? Quais são as 9 principais motivações para mentir. E lá nesse artigo ele fala que uma pessoa, um ser humano normal, conta algo em torno de 3 mentiras a cada 10 minutos de conversa. Normal, não estou falando aquele o perfil psicopata, ou aquele cara que, ele ou ela, que tem uma tendência maior a mentir. Tenho certeza que cada um vai lembrar de alguém aqui. Mas a mentira, a gente tem que entender também, dentro desse contexto, quando a gente traz para a investigação, que tem aquelas chamadas light lies, né? As mentiras leves, e dizem também que a mentira é uma engrenagem do relacionamento social, né? Quando mas light lies, não existe mentira boa. Imagina aquela enfermeira que está tratando alguém de Covid e sabe que a situação do paciente é grave, e ele pergunta: estou melhorando? Ele fala sim, mesmo que a situação realmente não seja essa. É uma mentira. As formas de dissimulação, de você fugir da resposta, que dentro da característica de metodologia SCAN é um S2, é uma tentativa de evasão, também é classificado como você omite uma informação, por exemplo, uma mentira. Então, nessa equalização de soft skills e hard skills, se a gente olhar cada item e falar, se aplicar para mim, eu preciso beirar a perfeição. E aí acho que traz a primeira questão aqui, Carol, uma área que a gente pode debater. Como no dia a dia, e acomodando para o nosso tema, nas investigações, a gente consegue fazer a gestão das nossas fragilidades e dos nossos pontos fortes. E acho que uma resposta que você trouxe inicialmente, Mari, é a questão do autoconhecimento. Não à toa que a literatura, todo o conteúdo gerado recentemente sobre autoconhecimento, desde de como influenciar amigos, fazer amigos e influenciar pessoas, o Dale Carnegie, que é mais antigo, da década de 70, se não me engano, que é um conteúdo relacionado ao autoconhecimento, até as publicações atuais, como elas têm sido consumidas e têm sido parte você falou, executivos de sucesso, pessoas de sucesso. Um dos pontos principais de umas características é a questão de inteligência emocional. Então, são fatores que permeiam a todos. Então, a primeira provocação que eu colocaria aqui, Carol, Mari, para o pessoal que está acompanhando a gente, é justamente essa equalização do autoconhecimento para, no momento onde a gente tem lá os hormônios, né, catecolamina, endorfina, adrenalina e o cortisol fluindo, impulsionado pelo nosso cérebro, né, o córtex pré-frontal, como que a gente reage nesses momentos? Como que a gente se prepara? E aí, principalmente, né, Carol, no contexto de investigação, a gente tem os pontos de grande estresse, grandes níveis de ansiedade, que são as entrevistas forenses. Sim, sim. E as entrevistas realmente, na grande maioria dos casos, é o nosso ponto alto, né? Onde realmente a gente precisa ter todo esse autocontrole, né? Essa imparcialidade, de realmente, assim, né, não tratar a pessoa como um culpado, né? Então, eu já olho para aquela pessoa com um preconceito, né, com um pré-julgamento de que ela é uma pessoa culpada, independente do que eu vou ouvir. Então, a gente já vai para uma entrevista ali quase que com armas na mão, né? Então, a gente já vai com uma postura totalmente errada. E isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a nossa postura, né, de já ser um profissional externo, isso a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Porque ao longo da condução da investigação, a gente tem alguns achados que pode levar a gente a ter essa falta de imparcialidade. Imagina, então, quando vocês mesmo, dentro da empresa,
precisa conduzir uma entrevista dessa com pessoas que vocês conhecem, eventualmente até tem um relacionamento dentro da companhia. Então, é tudo isso que assim, a gente gosta de compartilhar, né, várias situações e vários exemplos, né, de como a gente realmente ter ali um autocontrole, ter uma imparcialidade nesses momentos cruciais, né? Uma entrevista bem feita é uma entrevista quando a gente consegue se colocar realmente nesse patamar de autocontrole, de imparcialidade, e uma entrevista mal feita é aquela que a gente já começa, às vezes, com um julgamento, sem realmente colocar o devido respeito, né, na pessoa que está conduzindo ali uma entrevista. Então, é o papel, assim, é o auge, né, da investigação. Tenho certeza que é onde a gente mais aprende, né? A toda entrevista a gente aprende, né? Eu recentemente fiz uma entrevista, assim, que vai ficar para o resto da história da minha vida profissional, que ela durou 7 horas e meia. Então, eu nunca tinha feito uma entrevista, assim, que durasse tanto tempo. Então, para vocês verem que, assim, né, não importa quanto tempo a gente tenha, né, Gratão, de experiência, de vivência, a gente sempre vai aprender, a gente sempre vai ser desafiado. E essa é uma habilidade também, né, que o investigador ele tem que ter, né, ele tem que ser muito flexível, tem que ser muito humilde, né, ele tem que saber que ele sempre vai aprender novas habilidades, novas situações. Então, acho que esse que é um dos grandes desafios. Exato. Acho que aí, Mari, a gente consegue também, abrangendo as duas partes, tanto do ponto de vista de quem faz a investigação, as entrevistas, mas do outro lado da mesa lá também, principalmente quando a gente fala do alvo do fraudador, né? Sim. Entender um pouquinho melhor qual seria o perfil que a gente tem diagnosticado, como que a gente tem lidado. Inclusive, Gratão, tem uma pergunta que eu não sei se você quer primeiro explicar aí o perfil, mas tem uma pergunta do Davi aqui sobre fraudador. Ele está falando show de bola o tema, de acordo com a experiência de vocês, quais são os principais dilemas éticos detectados? Ou seja, antes da escolha, o fraudador passa por um dilema ético, né, que o impulsiona na tomada de decisão ou não? Vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Não, isso é o próximo slide até, né? É o próximo, é a motivação, né? Por isso que a motivação é importante, né, gente? Exatamente. Mas aqui a gente tem o perfil do fraudador em alguns dados estatísticos com base na nossa pesquisa, na última pesquisa, né, que traz alguns indicadores, né, que qual que é o perfil? Normalmente alguém que tem alguma influência, a gente estava falando dos fatores sociais, alguma influência social, até mesmo hierárquica, em grande parte das vezes, sobre pessoas, né? A gente tem também a questão do autocrático. E aí eu abro um parênteses aqui também. Tem uma publicação do Joey Navarro, que é um ex-agente do FBI. Hoje, grande parte do conteúdo, com base na experiência que ele teve nesses anos do FBI, entrevistando pessoas e conseguindo informações relevantes, tem a publicação, o nome do livro é Dangerous Personalities, ou seja, personalidades perigosas. E lá ele corrobora algumas informações que a gente tem de dados históricos, que a gente tem um percentual da população diagnosticada ou não, de que gira em torno de 1 a 4% de psicopatas. Sendo que, até fazendo um paralelo, na população carcerária, esse número vai para 25%, ou seja, 1/4 das pessoas lá existentes tem zero de indução sobre os seus atos motivados pela emoção. Lembrando que o psicopata ele é 100% razão. E aí entra um outro desafio para a gente aqui também, né, cara? A gente fala do autoconhecimento, Mário, do autoconhecimento, do perfil do fraudador, mas tem certas circunstâncias, a gente fala de microexpressão facial também, né? Que, por exemplo, quem tem Parkinson não emite os sinais que normalmente a gente costuma identificar em outras pessoas. Então, tem uma série de elementos e corrobora com a informação que a Ludmila compartilhou, que a gente precisa de uma reciclagem e esses dados mudam com uma velocidade muito grande, né, Carol? Sim, não, com certeza. Tem alguns dados, né? Tem alguns perfis que de fato eles não mudam, né? Principalmente os perfis que são mais facilitadores, né? Que realmente a gente diria no português claro que a pessoa tem a faca e o queijo na mão, né? Então ela pode nem ter tanta motivação, mas quando ela vê uma porta, né, aberta e escancarada, isso realmente vira uma motivação para ela, né? Aí a gente está falando daquele perfil de pessoas que
elas andam conforme, né, a onda leva. Então, se a onda me levar para um ambiente totalmente aberto, né, totalmente não ético, eu acabo me levando por essa onda. Então, tem realmente alguns... Pode falar. Não, e fazendo um gancho com o que você acabou de falar, no Telling Lies, que eu acabei de mencionar, do Paul Ekman, ele fala das 9 motivações. A mais lesiva é daquele perfil manipulador, que é justamente aquela pessoa que busca uma aproximação, já que o racional não o favorece, ele vai tentar controlar o lado emocional para conseguir, da pessoa que ele tenta dissuadir, para tentar conseguir aquilo que ele quer, né? Então, que justamente corrobora com o que você acabou de falar, Carol. Então, como que a gente lida, e até tem uma questão aqui sobre as entrevistas, né? Às vezes a gente está tentando, numa entrevista de 7 horas, está lidando com um dos perfis que são os mais difíceis, porque ele, inclusive, tem um repertório, tem uma formação, tem uma bagagem, que ele consegue ter um repertório maior para tentar ter as medidas que a gente chama deflexivas, para tentar enganar e ludibriar o entrevistador e a investigação como um todo, né, Carol? Sim, sim. E até em linha com esse comentário, Gratão, tem até uma pergunta aqui do Vitor, né? Qual a melhor postura quando o entrevistado alvo da investigação age de forma agressiva numa entrevista? Como essa é uma postura que a gente nunca sabe, né? O que a gente vai encontrar e, de fato, a pessoa pode ter uma postura inesperada durante a condução da entrevista. Na verdade, tem vários cuidados que a gente precisa tomar antes desse passo, né, Gratão? Então, a gente tem que saber onde vai ser realizada essa entrevista, em qual ambiente que vai ser, nunca realizar essa entrevista sozinho, então sempre em 2 pessoas, né? Eventualmente, até essa pessoa fala assim, olha, eu vou levar um advogado, não tem problema, mas a gente também levaria um advogado da nossa parte. Então, tem muitas situações, assim, muito planejamento que a gente precisa fazer antes de realizar uma entrevista, para que quando acontecem essas posturas, que realmente a gente não consegue evitar se ela acontecer, pelo menos a gente está preparado em saber como lidar com elas, né? As pessoas podem chorar, elas podem gritar, e a gente, desde o começo até o fim da entrevista, a gente sempre respeitar o momento e a sensibilidade da pessoa que está sendo entrevistada. E pegando o gancho, o Gratão, já que você vai comentar, né? A gente começou falando lá do autoconhecimento e você até comentou, né? Dos gatilhos também. A Carol está falando de se preparar tecnicamente e tal, mas a pessoa também ela tem que conhecer os gatilhos dela, porque pode ser que lá na entrevista também o manipulador, especialmente, saiba como, né? Levar o entrevistador aí a também, né? Detonar algum gatilho e por água abaixo em entrevista. Como é que é isso? Justamente, Maria. E isso é muito difícil quando a gente tem o perfil do manipulador tentando dissuadir e desconstruir a entrevista, mas pegando um gancho com o que a Carol falou, de ter um ambiente, uma preparação adequada, é super importante esse planejamento. Inclusive, vai ter algum momento que você vai ter que perguntar aquilo que é primordial. Ó, você cometeu a fraude? Você foi o responsável pelo assédio? Enfim. E nesse momento, quando tem algum tipo de reação mais emocional, eu até gosto, guardar as proporções que a Carol mencionou, de segurança física, confidencialidade, o respeito pelo entrevistado, mas até gosto, porque significa que ele saiu do controle daquilo que ele pensava em responder, daquilo que eventualmente o advogado instruiu ele a falar. Se ele respondeu com raiva, eu tenho o gatilho surpresa que a gente precisa na técnica de entrevista para conseguir acesso à informação quente, à informação verídica. Então, a gente conduz e transforma isso numa oportunidade, porque grande parte, principalmente no começo do bate-papo, na entrevista forense, falando dela especificamente, a gente vai tentar gerar o rapport, né? Que numa linguagem mais técnica, acionar o neurônio espelho para que ele na entrevista moderna, a gente não tem a questão do policial bonzinho e o policial mau. É sempre a questão da empatia, o caminho de sucesso para você conseguir informações que ajudem no processo de investigação. Então, na geração do rapport, é muito importante que a gente estabeleça essa conexão, esse vínculo até de confiança com a pessoa, com o entrevistado. E se ela, de repente, por algum momento, voltando para o tópico aqui, ela sair do controle, talvez o entrevistador mais experiente consiga reverter isso a benefício do processo de investigação, do processo de entrevista.
Eu até lembrei, Carol, você mencionou da entrevista de 7 horas, tem alguns casos também que até na definição da estratégia, antes de a gente iniciar a entrevista, como a Mari falou, às vezes pode ser alguém que você tem algum vínculo pessoal, às vezes quando a entrevista é conduzida por algum profissional da própria empresa, que conhece o colaborador, conhece o alvo e, de repente, a questão principalmente de independência e até dos gatilhos emocionais podem estar comprometidos. Nesses casos, né, Carol, tem várias ocasiões que a gente definiu, falar, bom, vamos tratar de um caso de assédio, onde a pessoa que está contribuindo para o processo de investigação ou que vai ser entrevistada a mulher, talvez não seria melhor colocar uma mulher para liderar a entrevista, o inverso é verdadeiro, homem com homem. Então a gente sempre busca equalizar qual que seria a melhor medida de estabelecimento de rapport para conseguir as informações, né, Carol? Sim, e isso é também o sinônimo de respeito, né, Gratão? É realmente você entender a posição que a pessoa está, e se eu vou me sentir mais confortável conversando com uma mulher ou conversando com um homem, a depender da característica daquela investigação que está sendo realizada, o porquê não a gente respeitar isso, né? Com certeza o sucesso da entrevista vai ser muito maior se a gente entender e aceitar, muitas vezes até uma certa exigência, né? Claro que tudo é caso a caso, pode depender muito da situação, mas em sendo, por exemplo, uma característica de um assédio sexual e a pessoa se sente mais confortável conversando com uma mulher, com certeza, né, a conversa com um homem, ela não vai trazer, às vezes, 10% do que traria de informações, sim, se a pessoa não se sentir confortável para isso. Isso é planejamento e isso é realmente você respeitar a pessoa que você está entrevistando. Perfeito. E aí acho que a gente pode, né, Mari, pegar um gancho também para falar um pouquinho das motivações, já que a gente delineou o perfil, o que normalmente... a gente tem algumas estatísticas de canal de denúncia, de linha ética, onde grande parte das ocorrências que são tratadas pela área de compliance, auditoria interna, enfim, comitê de ética, dizem respeito a algum tipo de assédio, seja ele moral ou sexual. Então, essa questão do alinhamento do rapport, da empatia gerada e principalmente a preparação para esse tipo de interação com o alvo, até mesmo com aquele que está fornecendo informações, é importante. Por outro lado, a gente tem alguns charts aqui, algumas informações que trazem lá da parte do infrator ou do próprio fraudador, quais são os gatilhos e as motivações que a gente tem se deparado ao longo do tempo, né, Carol? Sim, sim, com certeza. E até fazendo aqui, né, um paralelo, né, além dos principais tipos, né, de alegações que a gente mais vê realmente aí nas pesquisas que a gente tanto conduz como que a gente, né, tem alguma tipo de participação, falando um pouco das motivações, né, até em linha com a pergunta do nosso amigo aqui no chat, né, o que realmente motiva, né, as pessoas a fazerem, né, qual o dilema ético, né, que impulsiona. Muito bonita, inclusive, essa palavra, né, o dilema ético que impulsiona, a gente pode transformar isso em uma motivação, né, o que faz as pessoas motivarem a isso. E é muito interessante essa pergunta, porque para a gente parece ser fácil, mas não é, né? E tem muito planejamento também, e tem muita pré-investigação que a gente costuma fazer, até para a gente chegar nessa pergunta, né? Por exemplo, falar que é uma motivação financeira é muito fácil, mas o que está por trás dessa motivação financeira, né? Será que em procedimentos, né, que a gente chama de background check, de corporate intelligence, será que a gente não consegue realmente entender o porquê que essa pessoa teria uma motivação financeira para fazer, né? Um próprio empréstimo, eventualmente, que a gente vê que a pessoa tem, não é que são situações que vão descaracterizar, às vezes até uma contratação ou a manutenção da pessoa na empresa, mas são indicadores, né? São alguns indícios que a gente precisa ficar atento. Às vezes a pessoa sempre teve ali um comportamento ético, né, um comportamento, assim, uma performance muito boa, mas ela realmente se deparou com essa situação financeira que gerou uma necessidade financeira muito grande nela. E assim, será que isso vai fazer com que ela saia de uma pessoa ética e vire uma pessoa não ética, né? Então, são comportamentos que a gente precisa prestar atenção. E é claro que, assim, para vocês que estão dentro da empresa, é muito mais fácil você ter esse olhar,
né, do que muitas vezes para a gente que não estamos ali no dia a dia. Mas esse sim acaba sendo o grande motivador, né? A gente tem motivações financeiras grandes e muitas vezes não é nem por questões de saúde, muitas vezes é por questões de ganância, né? E o bom é que quando é por questões de ganância, a gente consegue perceber muito mais até pelas redes sociais, e quem tem essa necessidade de ganância, ela também tem uma necessidade de mostrar. Então, tem várias formas que a gente pode fazer para chegar, inclusive, nesses dilemas, né? Nessas respostas. São respostas que, no final, elas acabam sendo simples e diretas, mas o que está por trás dessas respostas, eles acabam falando muito mais. Eu queria só complementando aí a questão da motivação, né, que o próprio Daniel Goleman fala que é muito intrínseca a motivação, porque ela tem muito a ver com valores, né, os valores da pessoa, que é o que a gente tem de mais profundo. São crenças, valores, e aí, dependendo do ambiente onde a pessoa foi criada, o que ela crê sobre a vida vai levar ela a tomar as decisões lá. Então, um ganho financeiro, né? Ela pode até, para ela mesma, achar que ela está fazendo aquilo, mas não está prejudicando ninguém, porque ela está fazendo por uma causa maior, enfim. Né? Tem toda essa questão também complexa, por isso, gente, é difícil, né, você pegar e falar que é um fator único, né? É bem mais profundo entender toda essa complexidade aí. Eu queria agregar aqui na discussão a publicação do Cressey, da década de 50, que ele fala do triângulo da fraude. E hoje em dia tem algumas publicações complementares, já falando do pentágono, até do diamante da fraude, né? Mas basicamente tudo parte lá da questão de racionalização, motivação e oportunidades. E hoje a gente tem novos componentes como capacidade, mas eu queria destacar um item do conteúdo que vocês acabaram de trazer, que é a pressão situacional, ou seja, que envolve vários desses elementos. E, normalmente, o que a empresa faz para mitigar, evitar que um assédio, que uma situação em desconformidade com o código, uma fraude, uma corrupção ocorra, ela não consegue influenciar na questão de racionalização, ela não consegue ter uma influência direta e um controle de todos os colaboradores na questão de motivação. O que normalmente a empresa faz é construir controles para que ele não tenha a oportunidade. Mas isso que vocês acabaram de mencionar, e a gente se depara muito no processo de investigação, é muito importante que a pressão situacional de cada um, inclusive, pode mudar a cada momento. Inclusive, do ponto de vista de quem vai fazer uma entrevista, de repente, eu posso estar um pouco mais fragilizado, sensível, por algum fato pessoal, particular, que envolveu ali o meu contexto recente, que eu não esteja preparado para conduzir a entrevista ou o processo de interação com os alvos, com os entrevistados. Então, aí a gente volta e faz um link com o tema aqui que a gente proporcionou, que é de inteligência emocional. Então, essa questão de autoconhecimento e de você aprender em determinadas situações, se você tem uma propensão grande a ter uma reação à medida que eu tenho aquela provocação, eu não sei se vocês lembram do filme De Volta para o Futuro, toda vez que alguém chama o cara lá, o protagonista de franguinho, o Marty McFly, ele fica a pé da vida e ele vai para a briga. Então, é um tipo de controle de gestão da inteligência emocional, se ele sabe que em determinada situação eu vou reagir de tal forma, como que eu me estruturo para, nessa ocasião, principalmente pegando lá o perfil do manipulador, eu ter a reação correta, aquela que não traga danos, não prejudique meu processo de avaliação, até mesmo no contexto pessoal, meu relacionamento, seja no âmbito corporativo ou pessoal. Então, e normalmente, Carol, Mário, são zonas muito tênues que numa fração de segundo você pode perder o controle. Então, é muito importante a preparação. Normalmente, né, Carol, a gente fala que o processo de entrevista forense são 70% ali de planejamento e 30%, no seu caso das 7 horas foi um pouco mais, mas são 30% onde você vai colocar a execução de tudo em prática que você planejou, as informações que você coletou no processo de apreensão do computador, do celular corporativo do profissional, os testes transacionais e por aí vai, né, Carol? Sim, sim. Não, é exatamente isso. Assim, é claro que essa situação das 7 horas, e não foi uma entrevista só, foram várias outras que realmente demoraram esse tempo todo. E até tem uma pergunta aqui, né, do João Brandelli, né, quais indícios e elementos observados durante a entrevista foram levados em consideração até para continuar uma entrevista tão longa assim, né? E é um ótimo ponto. Realmente, assim,
não só a entrevista, como toda a investigação, ela tem que fazer sentido, né? E ela tem que valer a pena. Nesse caso, ele não era nenhum profissional da companhia, ele era um terceiro, mas ele foi a pessoa que fez a denúncia. E era uma denúncia muito grave, envolvendo uma companhia aberta, envolvendo executivos do conselho de administração. Então, assim, a gente precisava realmente das informações que aquela pessoa prestasse. E, assim, quais elementos que fazem sentido a gente continuar essa conversa? Chegou em um momento que a gente realmente fez 2, 3 entrevistas e a gente parou. Porque os elementos, eles são as evidências que as pessoas vão fazer. Né? Enquanto eu estou falando, e eu não tenho nada de concreto para apresentar, eu não tenho nenhuma materialidade sobre o que eu estou falando, aí eu não consigo comprovar aquilo. Por mais que aquilo seja verdade, eu preciso de alguma forma conseguir concretizar aquilo. Então, os elementos, eu diria que são isso, né? São realmente evidências e materialidade do que o que eu estou falando realmente faz sentido e eu tenho como demonstrar que aquilo realmente aconteceu. Então, acho que isso que traz para a gente um fazer sentido, né, de continuar uma conversa dessa. Se fosse realmente uma conversa vazia, aí não tem o porquê ela se estender tanto e nem dar segundas e terceiras chances. Não, mas é um bom exemplo, Carol, porque tem uma percepção muito grande e a sensibilidade sua sobre o timing. Se de repente fosse agendado para uma outra data, pode até ser que ele te recebesse, mas com certeza a abertura que a gente conseguiu ali no processo não ia ser a mesma, as informações para o processo de investigação, consequentemente, não seriam os mesmos, né? Sim, sim. Tem duas perguntas aqui que eu acho que elas não foram respondidas ainda, né? Tem uma aqui do Eliasmar perguntando se pode utilizar essas técnicas também em pesquisas de acidente de trabalho. E tem uma também sobre se pode aplicar aí nessa época de pandemia, né? Como é que fica, porque a gente faz tudo online. Como é que vocês veem isso? Eu vi essa pergunta mesmo das entrevistas em tempos de pandemia e até, me desculpa, acabei passando por ela. Mas acho que a orientação, né, Gratão, por mais que não é a mesma coisa, né, a gente perde muitos elementos ricos fazendo essas entrevistas à distância, mas dentro do possível, né, e dentro do necessário, se realmente, sim, a gente puder conversar com um entrevistado por voz e por vídeo, a gente pelo menos consegue ter uma visão, por mais que limitada, mas dessa pessoa que a gente está entrevistando, né? São muitos sinais importantes que a gente precisa identificar, que a gente não vai ter uma visão do corpo como um todo, mas a gente tendo essa visão do vídeo, com certeza a gente consegue pelo menos capturar alguns elementos básicos. Eu vou até avançar algum slide aqui, justamente para acomodar nesse seu comentário, Carol. De acordo com a pesquisa do Meradian, a gente tem aqui na comunicação, e aí o link com body language, com outras questões não relacionadas somente ao relato, como elas são importantes. Mas a comunicação verbal por palavras, hoje, de acordo com essa pesquisa, ela representa apenas 7% da nossa comunicação. Então, fatores como tom de voz e até a nossa comunicação não verbal, que vai desde o body language, passando por outras questões como prosêmica, cinésia, microexpressão facial, são importantes no processo de investigação. E aí, eu coloco os dois pontos, tanto quando a gente está analisando o alvo, mas voltando para o ponto que a Mari levantou lá no início, também do ponto de vista do entrevistador. A Carol falou bem do segundo entrevistador, é onde normalmente eu pessoalmente tomo o maior cuidado para que o segundo entrevistador, quem estiver me acompanhando na entrevista, não sabote sem querer a entrevista. De que forma? Através da linguagem não verbal. Vamos supor que isso aconteceu comigo em uma situação onde eu fui fazer a entrevista no caso de fraude e por uma definição da estratégia, não era ideal, não estava planejado, o diretor, uma pessoa de alto nível de RH, bateu o pé, quis participar da entrevista. Até então, a gente estava super alinhado, o contexto estava congruente, fizemos uma preparação do que fazer, do que não fazer, como falar. E aí a carga emocional, Carol, Mari e pessoal, durante a entrevista, ficou tão alta, tão grande, e nesse ponto-chave da entrevista, o alvo lá, ele confessou. Aí, quando ele começou a descrever como é que ele tinha cometido a fraude, quem ele tinha envolvido, e nesse caso específico, os acessos que ele conseguiu via relacionamento, esse diretor de RH, ele simplesmente explodiu. Ele começou, não, mas como você
fez uma coisa dessa aí, eu te contratei 5 anos. E aí, praticamente, a gente teve que interromper, eu pedi para ele tomar uma água e sair da sala, porque ele praticamente, a pessoa tinha acabado de trazer a informação de se abrir e tem essa abertura que a gente tanto busca. E aí, justamente, em vez de um reforço positivo, gerando empatia para ele continuar, a gente, de repente, um membro ali da equipe que estava, de certa forma, na investigação, começa a ter uma retaliação. Então, eu destaco esse ponto que a gente precisa ter uma análise muito fria, uma preparação para fazer as perguntas importantes. E outra coisa também, sem me estender, quando a gente tem que fazer aquela pergunta que é importante, que é crucial para a investigação, o que normalmente eu indico para a equipe de investigação é: não coloca peso na sua pergunta. Por mais que você cometeu assédio, você cometeu a fraude, você matou. Então, não coloque um peso, porque se a pessoa vai te olhar e falar, pô, se ele acha que isso é alguma coisa importante, que pode me trazer consequências relevantes, eu não vou falar nada para ele. À medida que a gente passa uma percepção que o delito talvez não seja tão grande, a pessoa se sente mais confortável em falar, de contribuir para a investigação. E, normalmente, né, Carol, isso acontece muito e facilita muito ter um terceiro, evitar que alguém da empresa, da própria empresa, que tem algum certo de convívio, lidere esse processo, porque tem uma abertura maior para falar com o terceiro, aquela pessoa que ele viu uma vez só na vida, que é aquele momento de entrevista, e nunca mais vai ter contato. Então, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, aí, falando aí da comunicação não verbal, até de contexto, né, que a gente está conversando, da Claudiceia. Ambientes muito competitivos podem ser ambientes mais propensos a fraudes para atingimento de metas? Como evitar isso sem perder a competitividade? A gente sabe que tem aqueles ambientes que o pessoal está lá, né, massacrando. Você acha que isso pode levar a pessoa por pressão, enfim, o outro está fazendo, também vou fazer quando está atrás? Como é que você vê? Ô, Carol, o que você acha? Você acha que a Carol ia responder o que eu ia falar? Com certeza, com certeza. É um dos motivadores, né, que a gente apresentou aqui, a gente não falou em detalhe de todos eles, mas é um dos motivadores, e isso é realmente mostrar que a governança da empresa ela é dessa forma, né, a ética da empresa, a cultura é dessa forma, e se a cultura for dessa forma, ela vai levar com ela todo mundo que tiver um perfil mais vulnerável, né, e se eu tenho um perfil competitivo, e eu tenho esse exemplo vindo de cima, né, de que, olha, bata suas metas, independente de como, né, custe o que custar, eu vou bater as minhas metas, custe o que custar, né? Então, eu nem vou me sentir fraudando, eu nem vou me sentir fazendo nada irregular, porque eu estou seguindo uma orientação. Então, esse é um dos pilares realmente fundamentais, né? A cultura da empresa, ela vai levar pelo menos 70% das pessoas a seguir esse tipo de orientação. E, um ano de pandemia é uma pressão situacional, né? Ano de pandemia, uma empresa que tinha uma meta comercial de vendas em janeiro, se ela não ajustou, e aquele profissional, a gente tem visto muitos casos dessa natureza, o profissional continua com a mesma meta comercial, ele vai, e aquilo é crucial para ele manter o emprego, de repente, falando um pouquinho mais de pressão situacional, de repente ele é a pessoa que banca a família, que estrutura todas as condições de filhos, mulher, pai, mãe, etc., não que seja uma justificativa, mas na questão de racionalização e até nos gatilhos de motivação, essa pressão situacional pode levar essa pessoa que nunca, no histórico, nunca tinha feito nada do tipo, talvez nunca mais fará, mas a pressão situacional, quão forte ela for, pode criar gatilhos que a pessoa saia do rumo e cometa uma fraude. Muito bem. Então, a gente tem aqui uns 10 minutos, né, para a gente conseguir passar as mensagens finais. Tem aqui o Gabriel pedindo aí sugestão de livros, artigos sobre microexpressão facial, além do Light to Me, do Paul Ekman. Você tem aí alguma sugestão? Hoje, infelizmente, grande parte da literatura que fala de body language, dessas questões que a gente está tratando, como a própria proxêmica, né? A gente não falou mais dos casos de assédio. Proxêmica é como se qual a distância ideal, influenciada por fatores culturais que as pessoas se relacionam no âmbito particular, privado e socialmente, né? Isso é diferente no Brasil,
no Reino Unido, na Europa, Estados Unidos, no Japão. Então, tem uma série, a bibliografia é bastante ampla, tem uma série de publicações, mas de microexpressão. Basicamente, o Papa é o Paul Ekman, e ele tem algumas publicações que não são livros, são artigos que falam do FACS, que fala das análises de microexpressão facial, e que é um assunto, inclusive, Mário, você deve abordar mais para frente, que a gente trata também no curso de entrevistas forenses, mas eu vou pegar o nome aqui da pessoa e eu mando também essa bibliografia que é bastante ampla, toda ela, grande parte, desenvolvida fora do Brasil. Eu acho que até um dos motivadores a gente está discutindo hoje esse tema é de surgirem mais publicações e estudos, como o próprio TCC da Ludmila a respeito, para a gente ter também conteúdo que seja customizado para a nossa realidade, né? Tá certo. Bom, você quer contar a tua frase aí? Não, a gente estava conversando com a Carol e essa frase aqui do livro, que é também uma bibliografia que a gente recomenda, A Arte da Guerra, não tem nada a ver com a investigação, a inteligência emocional diretamente, mas essa máxima aqui do livro, de conheça o teu inimigo e conheça a ti mesmo, e não precisará temer o resultado de 100 batalhas, eu levo comigo, é uma máxima muito verdadeira, né? E resume bastante aquilo que a gente conversou até aqui, de certa forma, autoconhecimento. E os termos técnicos, né, de finanças, contabilidade, engenharia, normalmente, como a Carol falou, a gente tem faculdades, a gente tem muito conteúdo a respeito. Agora, essas questões que a gente está embarcando aqui, Mário e Carol, muito daquilo que a gente tem é na experiência, e a gente vai errar muito ainda, aprender com ela, mas talvez a gente consiga juntos, disseminando o conteúdo, através de treinamentos, instituições de ponta, a gente buscar fundamentar isso e pegar alguns atalhos no sentido positivo de aprender, tanto aprender com os erros dos outros, mas também saber de uma base mais metodológica, mais estruturada, de como a gente pode se relacionar nessas questões biopsicossocial que eu havia mencionado, para ter sucesso naquilo que a gente faz, né? Perfeito, Gratão. Excelente, eu acho também que é um fechamento aí, né, que envolve tudo que a gente comentou mesmo, né, esse conhecimento de como funciona as regras do jogo para a gente conseguir ganhar, né, saber como jogar para pelo menos ganhar a maior parte. E falando de regra do jogo, então, a gente queria falar um pouquinho aí dos nossos treinamentos, aí você pode passar o slide, Gratão, aí para o apuração, aí começando semana que vem, na quarta-feira que vem, uma apuração de denúncias, de manhã. Carol, conta um pouquinho para a gente o que a gente vê nesse curso de apuração de denúncias, tudo isso que a gente falou, o pessoal vai ver no curso. Em poucas palavras, a gente vai ver tudo que foi perguntado, tudo que foi respondido, e de forma, assim, como a gente coloca aqui, né, de forma metodológica, né, todo o processo de apuração de denúncias que num português mais claro, seria todo o processo de investigação. Então, desde quando a investigação começa, que seria por uma denúncia, como fazer toda a parte de planejamento, que realmente é extremamente importante para todos os processos da investigação, como o Gratão comentou. Então, como fazer um bom planejamento, quais são os principais pontos que a gente precisa prestar atenção para a gente não derrubar toda a investigação, né? Se a gente não tomar cuidado com muitos pontos chaves, a gente pode perder a investigação. E todas as dicas e metodologias e práticas do processo investigativo. Então, desde o planejamento, ferramentas de investigação, então, ferramentas de coleta e processamento e revisão de e-mails, dicas sobre metodologias e práticas de processos de background check, entrevistas, né, investigativas, que o Gratão vai passar para a gente com muito mais detalhes todo esse processo que a gente conversou, e nem é todo, porque realmente essa é uma etapa tão importante que tem um curso somente sobre entrevistas, né, corporativas, entrevistas de investigação, mas tem um módulo com bastante substância que a gente coloca aqui dentro do processo de investigação. Vamos falar também sobre testes de transação, então toda a parte de investigação quando ela envolve questões de fraude, corrupção e desvios.
E a gente fecha com a parte de relatório. Então, como escrever um relatório de investigação, quais as dicas que precisam conter neste relatório, porque muitas vezes os relatórios de investigação, eles serão utilizados para alguma ação judicial. Então, a gente fala de todos os cuidados que a gente precisa ter na escrita de relatório. E a gente faz um fechamento também bem especial aí com a participação de alguns advogados, que eles vão debater com a gente alguns pontos interessantes e importantes que acontecem durante toda uma investigação corporativa. Então, é isso que acontece, tudo isso que acontece nesse curso, eles são 6 encontros, realmente é um conteúdo que a gente colocou em prática, né? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente faz no dia a dia, ele tem muitos casos práticos, realmente são muitas situações, e o nosso objetivo é a pessoa passar por esse curso extremamente capacitada, né? Não são aulas, não são palestras, realmente é um curso que vocês vão praticar bastante e vocês vão sair tendo aí total condições de conduzir as investigações internas e, é claro, né, tem situações e situações, tem toda a sua complexidade, mas a gente vai dar muitas e muitas dicas para vocês. Excelente, Carol. Eu ia complementar isso, né? Que a gente tem toda uma metodologia que foi desenvolvida para as aulas virtuais, então tem muito caso prático, o pessoal vai gravar, vai ouvir, vai ser pego de surpresa, e aí o próprio aluno vai perceber também o quanto ele fica envolvido ali, né, nessa situação. E, Gratão, você também vai dar um curso, né? Curso de entrevistas forenses. Conta aí pra gente mais detalhes, né? Olha, Maria, a gente tem aqui, até respondendo uma questão do Gabriel, várias análises. Uma delas é a prosêmica, com X, né, do Edward T. Hall, que ele fala de como as pessoas se relacionam na questão de distância, de proximidade umas com as outras. Mas nesse curso de entrevistas forenses, Maria, a gente busca trazer todo o arcabouço. Inclusive, tem uma bibliografia, a gente foi questionado, tem algumas que eu não posso deixar passar por aqui sem recomendar. Uma é um vídeo da Pamela Meyer, que está no YouTube, inclusive, chamado Lie Spotting, que ela fala sobre o método BASIC, que fala bastante sobre identificação e detecção de mentiras, que é um dos conteúdos que a gente abrange e insere também aqui no treinamento. Uma outra bibliografia bastante interessante é a da Amy Cuddy e o David Matsumoto, que ele fala pesquisa sobre Power Pose. Ele fala que os seus comportamentos, a forma que você se predispõe, pode gerar gatilhos que te potencializem e por exemplo, te deem mais confiança, por exemplo, numa entrevista de emprego. Então, aspectos, e de uma forma bem resumida, a pergunta sobre as microexpressões faciais tem uma sigla chamada FACS, F-A-C-S, que fala sobre o sistema de codificação das ações faciais, separando a parte superior e inferior em unidades de análise. Isso é o Paul Ekman, está fundamentado via artigo científico. Mas, Mária, respondendo objetivamente, a gente estruturou esse treinamento em 3 dias, trazendo uma base metodológica e bibliográfica muito forte para a formação do entrevistador forense. A gente entende que é uma área em expansão, dadas muitas empresas, por exemplo, têm estruturado uma área de investigação ou tem uma área de compliance que apura os relatos do canal de denúncia, por exemplo, né? E tem se deparado com esses casos, com entrevistas, e aqui a gente tem todo um portfólio envolvendo prosêmica, técnicas de investigação, análise e comunicação não verbal, como body language, microexpressão facial, cinésia, paralinguística e prosêmica, para fundamentar e dar o ferramental para o entrevistador forense ter sucesso nas suas entrevistas, sejam as exploratórias ou as confirmatórias. Então, é um conteúdo que a gente desenvolveu com bastante carinho nesses 3 dias, que, em complemento, a gente tem bastante casos práticos, né? A gente sempre brinca, por favor, depois que sair do treinamento, não vai praticar em casa com o cônjuge ou com os amigos, vocês vão começar a ver coisas que vocês não querem, ou até mesmo uma briga, mas convido a todos aqui para participar e se inscrever no curso. A gente já está com uma turma bastante grande, mas eu acho que quanto mais a gente debater essas questões, tiver pessoas formadas gerando conteúdo, eu acho que a profissão como um todo, ela se beneficia.
Muito bom, excelente. Olha, posso falar que realmente o Gratão dá detalhes, nossa, é bem detalhado assim, o curso, né? Com as microexpressões, e exemplos, e vídeos. Então, é cheio de exemplos, no de caso prático aí. Eu não mencionei aqui, mas tem toda uma preparação para análise e detecção de dissimulação e mentiras, né? Então, fundamentada por esses conceitos, por exemplo, da Pamela Meyer. Sim, muito bom. Bacana, Gratão. A gente queria, então, agradecer o pessoal, tem ainda aí a pesquisa de satisfação, mas agradecemos a todos pela participação. Esse é um tema que realmente, né, sempre dá bastante aí atenção, principalmente a parte aí de técnica que a gente vê, todo mundo é curioso, né, para saber como é que é o outro, conhecer, e às vezes a gente não pensa na gente, né, então olha lá, pessoal, a dica é essa, né, aprenda a se conhecer, né, não é só olhar para fora, olha para dentro também, que é aqui que acontecem as decisões todas, né. E aí, Gratão, palavras finais, mensagem final do Gratão e da Carol? Não, eu queria agradecer, deixar as últimas palavras para a Carol aqui. Eu queria agradecer, Mário, pelo input, toda a KBS, né, a KPMG Business School, pela a inquietação, no bom sentido, frequente em gerar conteúdo que seja relevante para a comunidade da KBS, para as pessoas que estão conectadas aqui, ou que mesmo que tenham conhecido recentemente, e provocar a gente aqui numa base técnica, operacional, de gerar conteúdo e treinamentos que realmente vão agregar. Então, é um prazer estar aqui com você, com a Carol, pessoas que eu admiro, para debater a respeito do tema que eu gosto tanto e convidar todos aqui para participarem e estarem próximos da gente, porque com certeza essa troca é um ganha-ganha. Sim. Bom, pessoal, eu só reforço realmente esse agradecimento e primeiro, né, para o pessoal realmente da KPMG Business School, que realmente tira a gente da nossa zona de conforto e fala assim, vamos lá compartilhar o que vocês conhecem com as pessoas e tornar isso nunca uma aula, né, mas sempre um debate, né, nosso objetivo até seria chegar aqui e já ir respondendo todas as perguntas, porque é isso que realmente torna as nossas discussões prazerosas, né, é deixar vocês sempre mais satisfeitos do que nunca e a gente poder responder as perguntas. E claro que pode ser que tenha perguntas que a gente não saiba a resposta, mas a gente vai aprender junto. Então, eu espero que realmente vocês tenham aproveitado essa 1 hora dessas nossas conversas e que vocês também, se tiverem disponibilidade, tenho certeza que vocês vão aproveitar em muito esses cursos que a gente desenvolveu aí para vocês. Muito bem, pessoal. Muito obrigada, então. Deixamos aqui o nosso agradecimento aí.